tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às aulas de revisão. Na aula passada nós vimos o gênero conto e hoje nós vamos estar trabalhando com a tipologia textual, texto narrativo. Lembrem-se, texto narrativo. Estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula e Rede, professora Maíra de Língua Portuguesa. Vamos lá? Texto narrativo. Eu gostaria de começar com a fala a seguir. Contos e encantos. Olha só quantos personagens que marcaram a nossa vida, que marcam a infância de vocês, a adolescência de vocês. Vamos lá? Precisamos da ajuda de vocês. Estamos perdidos. Qual é a nossa história? Vamos aqui? Bom, gênero, conto. Tipo, narração. Então, nós estamos trabalhando aqui desde a aula anterior com um conto, Histórias para o Rei, e a gente vai dar continuidade a ele. Vamos lá. O que é que precisa ter em um conto? Todos esses elementos aqui. Por quê? Porque esses elementos são imprescindíveis para trabalhar com o texto narrativo. Texto narrativo, como já vimos anteriormente, ele vai narrar uma história. Então, o que é preciso ter? É preciso ter um enredo, o enredo dessa história, né? Então, o resumo da história. Precisa ter personagem? Precisa, mas lembre-se, personagem não é apenas seres humanos, personagem também são objetos, são animais, são, como a gente viu ali, vários outros elementos que nós temos aqui nesse mundo, que a gente dá nome, é isso, substantivos que a gente pode estar chamando como personagem. É preciso ter um tempo? É preciso ter um tempo. Há uma marcação de tempo para a gente entender como é que funciona, em que momento está acontecendo a história. Não é isso? Tempo passado, tempo presente, futuro. Existem as marcas, era uma vez que já disse para a gente logo no início como a história vai começar, bom? E tantas outras marcas que aparecem dentro da história. É preciso ter o espaço narrativo? Sim, é preciso. Na história, nós precisamos, antes de construir o texto narrativo, você já precisa ter em mente todos esses elementos aqui que são chamados elementos da narrativa, tá bom? Então, é preciso que você diga no primeiro momento, no primeiro parágrafo, aonde a história está se passando. Você apresente ao leitor aonde a história está sendo conduzida. No castelo, na floresta, no vilarejo, como a gente viu nas aulas anteriores, não é isso? É preciso ter narrador? É preciso. É preciso ter na história, precisa ter na história aquele que vai contar a história, que está narrando, bom? Aquele que narra. Muitas vezes aquele narrador, ele aparece na história. Em outros momentos não, ele apenas está observando. Existe também outro tipo de narrador que ele adentra, né, no psicológico das personagens que estão ali conduzindo toda a história. Então, nós temos aqui alguns elementos do texto narrativo. Ali do outro lado, nós temos também outras partes importantes que é necessário ter como elemento. Toda a história tem início? Sim. Quando você pensar em construir um texto narrativo, você já precisa pensar que ele precisa ter uma situação inicial que vai introduzir. É na situação inicial em que você vai conhecer vai apresentar na realidade os personagens, vai apresentar o lugar, o tempo que está acontecendo a narrativa, tudo bem? Depois vai vir a complicação. A complicação é quando há uma quebra. As coisas, você começa a apresentar a história, daqui a pouco acontece um fato que vai dar essa quebra, que vai modificar todas as ações. É um conflito gerador. Gente, num texto narrativo, se não tiver um conflito, ele deixa de ser um conto. Na realidade, nós estamos trabalhando com conto, ele vai ser um relato, tá bom? Então, tem essa particularidade com relação ao conto. Nós estamos trabalhando com conto, então, é preciso falar para vocês
que é necessário ter uma complicação, um conflito, algo que vai mudar a situação. E esse conflito ele vai durar uma boa parte do texto. Depois o clímax é o ponto alto da história, é isso? E por fim o desfecho, que é quando a história acaba. Essa história ela pode ter um final feliz ou não, tá bom? Continuando aqui, lembro aqui do texto que nós trabalhamos na aula passada. Olha ele aqui de novo. É em cima dele que nós vamos estar fazendo essa análise do texto narrativo. Então, nas aulas anteriores, que vocês viram com a professora Carol, tá? Ela falou com vocês a respeito desses elementos primordiais, né? Então, Histórias para o Rei foi o texto que nós trabalhamos. O título, é importante no texto narrativo ter um título. A situação inicial, que conta esse primeiro parágrafo, é aí em que a apresentação das personagens, a apresentação do lugar, a apresentação do que vai ser conduzido ao longo do texto. A complicação é o fato gerador, né, o conflito gerador que aconteceu. Né? Este prazer durou 6 meses. Um dia a rainha foi falar com o rei que eu estava exagerando. Olha aqui, o conflito mudou toda a história. De repente ele se viu como contador de histórias do rei. E daqui a pouco ele se viu dentro de um conflito, porque a rainha não gostava. A rainha não gostou da situação. É isso? Já aqui no ponto alto, que é o clímax, o que aconteceu? Né? O rei julgava minha facúndia qualidade e passou a considerá-la um defeito. E fez o quê? Ordenou que eu só contasse minha história por dia. Meu Deus, olha o clímax, o ponto alto. Quando aconteceu isso, veio o desfecho. Ele foi substituído. Estão vendo os elementos que não podem faltar quando vocês forem construir? Título, situação inicial, que é a apresentação, complicação ou fato ou conflito gerador. Se não tiver um conflito, ele deixa de ser um conto e vai ser um relato. Clímax e desfecho. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Agora nós vamos revisar mini conto. Conto, nós temos um romance, que é um livro, nós temos um conto que é menor, como eu já falei para vocês na aula passada. E hoje nós vamos estar vendo também um texto narrativo, mas é um mini conto. O mini conto ele pode ser chamado também de microconto e pode ser chamado de naniconto, tá bom? Vamos lá. Eu trago aqui 2 mini contos para vocês. Vamos ler aqui esse primeiro, linguagem não verbal, que é o dinossauro. E aqui nós temos a linguagem verbal. O dinossauro. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Texto de Augusto Monterroso, né? E vamos lá, olha aquele rapaz olhando para o infinito, né, para o mar. O que acontece? O título é Confissão. Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada. Lígia Fagundes Telles, tá bom? Do livro de Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. Vamos conhecer um pouquinho? Olha a estrutura dele, não é menor do que o conto que a gente trabalhou, Histórias para o Rei? Vamos lá. Vamos construir o sentido antes de entrar nas características. Leia o texto abaixo. Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Cíntia Moscovici, né, também do mesmo livro. O que vocês entendem aqui? Uma vida inteira pela frente. O tiro veio por trás. Vamos conversar um pouquinho. Conversa vai, conversa vem. Qual o acontecimento único e particular focalizado no miniconto? Ó, a morte de um homem. A morte havia sido gerada por um tiro e em cima desse acontecimento a história acontece. É isso, professora? É, uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Se diz uma vida inteira pela frente, você está dizendo o quê? É um jovem que ainda tem muita coisa para acontecer. Se fosse uma pessoa já idosa, uma pessoa que viveu muito, mas ainda pela frente, trata-se de um jovem. O tiro veio por trás. Aqui a gente pode fazer uma interpretação vasta sobre o que está escrito aqui. Segunda questão. O que o miniconto sugere em relação à personagem que vivencia esse acontecimento? Percebe-se que o homem encontrado morto, ou seja, a personagem que viveu a tragédia,
era apenas um jovem. O texto ainda identifica características de uma pessoa com futuro promissor. Então ele tinha um futuro, ele tinha uma pessoa de ser alguém, ele tinha um futuro brilhante e foi interrompido. Terceira questão, o acontecimento único e particular cria um contraste com a caracterização da personagem na narrativa. Explique. O miniconto demonstra que todas as pessoas estão sujeitas a morrer um dia. Isso é fato, eu e você, né? Então nós vamos morrer um dia. O problema é que isso foi tão rápido e inesperado que tirou a chance dessa pessoa de o quê? De aproveitar a vida. Estão vendo aí? Agora, com relação à estrutura, vamos pensar aqui um pouquinho. Vocês viram a diferença aí no olhar, na estética do miniconto para o conto? Vamos aqui. Miniconto é um tipo de conto muito curto, com no máximo uma página ou um parágrafo. Ali nós vimos dar uma linha. O que precisa ter em um miniconto? O miniconto precisa ser conciso, que é a concisão, tem que ter narratividade, tem que ter efeito, abertura e exatidão. Professor, o que é isso? Aqui, uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Ele precisa ser conciso. Por quê? A história que ele conta precisa caber naquele pequeno tamanho e não mais nem menos. Para ser um miniconto, todo o sentido tem que estar ali. Ele tem que ser conciso. Tem que ter narratividade? Tem. O texto narrativo, ele tem início, meio e fim. Tem, professor, início, meio e fim ali? Tem, independente do tamanho. Deve-se narrar algo, contar a passagem de um personagem de um estado para outro, implicitamente e explicitamente. Implicitamente, tá? É o que a gente não vê, está nas entrelinhas. E explicitamente é o que está lá na superfície do texto. Quando eu falo implicitamente, eu falei aqui de um jovem, mas não está falando jovem aí? Em nenhum lugar. Né? Mas a gente entende que uma vida, pessoas, né? Pode ser relacionada a pessoas. Isso e ali, pode ter outras interpretações, tá bom? Efeito. É considerado um bom miniconto aquele que consegue provocar no leitor medo, compaixão ou reflexão. Observem que esse texto aí, esse texto narrativo, ele leva a mim e a vocês a uma reflexão sobre o que acontece na sociedade. A gente está vendo aí em São Paulo, em todos os lugares, a violência crescendo e o tiro vem da onde a gente menos espera. Continuando, para ser um miniconto tem que ter abertura? Tem. Cabe ao leitor preencher as lacunas a partir de seus conceitos e experiências. Né? Então, eu vou fazer a interpretação em cima do que eu vivi, das minhas vivências. E exatidão, a escolha de cada palavra é escolhida ali dentro do texto de forma clara. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Cada palavrinha dessa, gente, foi escolhida com muita responsabilidade para que o texto tivesse sentido, tudo bem? Vamos lá. Poema. Convite, olha, amo demais esse poema. José Paulo Paes, poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, revisão de hoje, poema que já foi trabalhado anteriormente. Não? Poemas para brincar, de José Paulo Paes. Olha aqui a estrutura, vamos falar um pouquinho rapidamente. O poema, ele não é em prosa, como a gente trabalhou aqui com narrativa, ele é em verso. O que não pode faltar como elemento? Verso. Cada linha dessa a gente chama de verso. E o conjunto de linhas vamos chamar de estrofe. Isso está no poema. Gente, cuidado. Poemas são palavras e poesia é o sentimento que você sente com relação ao poema, tá? Então, o sentimento é a poesia. Aqui, mais um assunto trabalhado, sentidos denotativo e sentido conotativo. O denotativo é aquilo próprio que eu posso tocar, certo? Eu posso tocar, eu fecho os olhos e imagino aquilo que eu posso tocar. O denotativo é o figurado, é aquilo que eu sinto, que eu
mudo o sentido, eu passo de real para paralelo e associativo. Temos isso aqui? Temos sim. Olha só. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio e peão. Concreto, real. Mas olha aqui. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam, verdade, eles se acabam. Mas as palavras não. Quanto mais se brinca com elas, elas o quê? Renovam. Usou-se aqui o sentido figurado para dizer que a bola, o papagaio e o peão são, dentro das palavras, elas se renovam, elas nunca vão se acabar. Isso é um sentido figurado. E para acabar, eu trago aqui, ó, massa. Para a gente finalizar o dia de hoje, meu amigo, né, Manolo Ferreira, com esse poema maravilhoso, que diz que nada me tire, e serve como reflexão para a gente. Que nada me tire o sonho que me faz sonhar, que nada me tire o deslumbre da imensidão que habita meu olhar, que nada me tire a alegria do riso que me faz sorrir, que nada me tire a música que apraz o meu paladar, que nada me tire o caminho que faz caminhar, que nada me tire o tempo de retornar para continuar, que nada me tire a fé que me faz perseverar, que nada me tire da meta que tenho por atingir, que nada me tire a órbita da poesia que me faz girar, que nada me tire o sentido que me faz sentir, que nada me tire o fim antes mesmo de começar. Olha que maravilha! Olha só, este poema tem a presença de rimas, que são rimas, palavras que finalizam o verso com o mesmo sentido. Bora lá? Sonhar com olhar, paladar com continuar, atingir com sentir. Tudo bem? Vamos lá! Desafio para vocês, todo mundo pega caneta, lápis, vai para o terreiro, se estiver no campo, debaixo de uma árvore, se estiver em casa, você pega o caderno, vai para o quarto, cuidado com a postura e vamos lá. Convite e pergunta. Desafio de hoje, que elementos do poema nos permitem perceber que esse convite é voltado para as crianças? Tem palavras aqui, gente, que direcionem o poema para crianças? É isso que vocês vão responder, tá bom? Então, no mais, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede, certo? E espero que vocês tenham uma ótima revisão e que estudem muito, tá bom? Beijão!